Veja como o atendimento daquele aspecto que eu falei no início da minha participação aqui, de que quando você tem um regramento, quando o empreendedor procede em conformidade com a regulação, atendendo o termo de referência que é apresentado pelo órgão licenciador, você tem a solução do problema. E quando o empreendedor não resiste ao marco regulatório, inclusive de fazer o auscultamento da população local. E é por isso que eu insisto, muitas vezes os atalhos, eles nos levam ao abismo, quando o percurso mais longo do caminho nos levam ao porto desejado. Então, nesse caso, é exatamente isso que aconteceu. A resistência para o não atendimento de condicionantes que eram essenciais, a resistência para não dialogar e atender uma comunidade altamente organizada e não cumprir o termo de referência, levou a todo esse atraso, inclusive aumentando os danos ambientais, como disse o deputado, utilizando, não é, as termoelétricas de diesel. E agora o empreendedor faz o dever de casa e aí o que nós temos? Né? Nada a obstar. Por quê? Porque foi feito o correto atendimento. Portanto, o encontro entre, não é, a integração meio ambiente e economia, ecologia e ecologia, é uma equação que nós colocamos lá em 2003. Não é? Eu disse, não se trata apenas de dizer o que não pode. Vamos estabelecer o como pode da forma correta? Agora, tem coisas que não pode. E aí a gente não tem que ficar enrolando o empreendedor. Não vai ter licença para exploração de petróleo em Abrolhos. Não vai. Não adianta, tem que tirar esse negócio lá de disponibilidade. Então, quando não pode, não pode. E foi o que nós fizemos com Tijuco Alto. O empreendedor apresentava estudo, e apresentava estudo, e apresentava estudo na época. Acho que era o doutor Antônio Hermílio de Moraes, né? Mas ninguém tinha coragem de dizer que a licença não podia ser dada, porque ia acabar com o quilombo. Ia soterrar o quilombo, afogar, submergir o quilombo, né? E nós dissemos, não pode, não vamos dar a licença. Porque aí, em um governo republicano, a resposta é mesmo técnica. E o gestor público tem que respeitar a opinião dos técnicos, o parecer dos técnicos. Então, dialogando com o que o deputado Salles disse em relação a Roraima, Manaus, que é exatamente um exemplo de que aperfeiçoar o regramento, aperfeiçoar o processo, aperfeiçoar as estruturas e também os orçamentos, obviamente, ajudam muito. A região Foz do Amazonas é uma região muito grande. Nós estamos falando da Foz, do maior rio do mundo. Embora exista uma controvérsia com o Rio Nilo, nenhum rio manda mais água para o Oceano Atlântico, enfim, não tem nenhuma força hídrica maior do que o próprio Rio Amazonas. Então, a área de influência da Foz do Amazonas é uma área que passa de 1.000 quilômetros. De fato, o lote 059 está em torno de 500 quilômetros de distância da cidade de Belém e está a 170 quilômetros da costa, medido a partir de Oiapoque. Então, os 500 quilômetros não necessariamente é a distância da área de exploração da costa. Naquela região toda, chamada Foz do Amazonas, a gente teve algo em torno de 100 poços já perfurados no passado. A maior parte deles em épocas onde não existia necessidade do licenciamento para a atividade de óleo. A legislação ambiental específica de licenciamento para óleo e gás ela é mais recente. Naquela região, 2 foram feitos com licença. Esses 2 últimos que foram feitos com licença, um não encontrou petróleo, é o FZA-1, licenciado pela BP, e o FZA-4, que foi licenciado para a Petrobras em 2011, durante a perfuração. As correntes marinhas naquela região são muito fortes, as correntes empurraram a sonda e houve o cisalhamento, houve a quebra do equipamento de perfuração.
Petrobras teve muita dificuldade de recuperar esse equipamento. E esse é um dos pontos que a equipe técnica se debruça. É uma região que está na linha do Equador, é uma região que você tem os ventos alísios, tempestades fortes, correntes marinhas fortes, e, obviamente, uma região bastante sensível do ponto de vista de biodiversidade. O que a equipe técnica do IBAMA, é uma equipe altamente especializada, uma das melhores equipes, sem sombra de dúvida, do mundo, que entende de petróleo, licenciaram todos os postos da Petrobras na Bacia de Campos, Santos, Pré-Sal, enfim. O que eles colocam é que, obviamente, se a gente puder, para cada região, ter dados sólidos, ter um bom planejamento, né, isso, inclusive, diminui os custos dos empreendedores na hora de fazer uma série de estudos que poderiam já estar prontos. Então, esse é um dos pontos para que a equipe sempre defenda instrumentos como o instrumento da avaliação ambiental de área sedimentar, que não é um instrumento do sistema de licenciamento, da legislação de licenciamento, é um instrumento de planejamento, mas que pode fornecer dados concretos para que as pessoas possam tomar uma decisão. Na conclusão do parecer técnico, é destacado na conclusão da equipe, dentre as inconsistências elencadas nesse parecer, destacam-se medidas específicas do Plano de Comunicação Social, a não revisão do item de identificação e avaliação dos impactos ambientais, permanecendo a constatação de impactos ambientais não previstos no estudo de impacto ambiental e sem medidas elaboradas de forma fundamentada, e deficiências no plano de proteção à fauna, integrante do plano de emergência individual do empreendimento. Então, assim, tinham outras inconsistências que foram solicitadas. A Petrobras encaminhou um pedido de reavaliação e a equipe está agora debruçada sobre esse pedido de reavaliação. O parecer mais recente da AGU é um parecer específico sobre o instrumento da avaliação ambiental de área sedimentar, previsto na portaria 198 de 2012, e que a equipe continua dizendo, quanto mais dados, melhor, facilita a emissão das licenças. Porque hoje a gente tem um problema que chega para o empreendedor, no momento do licenciamento, fazer todos os estudos e análises possíveis e impossíveis. Quando muitas vezes o Estado poderia estudar previamente as regiões, ter um planejamento estruturado um pouco melhor, e isso reduziria, inclusive, a necessidade de tantos estudos aprofundados por parte dos empreendedores.